E para dar continuidade, então, eu gostaria de chamar aqui no palco o Martino Musumeci. Ele é graduado em Relações Internacionais pela USP, tem mestrado em Ciência Política pela USP e foi bolsista de pesquisa MEXT na Tokyo University of Foreign Studies em 2011 e 2013. Retornou ao Brasil e trabalhou na comunidade nipo-brasileira por 3 anos, incluindo a presidência da ACEBEX de 2015 a 2016. Foi aprovado no programa JET e trabalhou por 3 anos como coordenador de Relações Internacionais na prefeitura da cidade de Komatsu, na província de Ishikawa. Retornou ao Brasil em 2019 e desde então trabalha como coordenador de planejamento estratégico na Mitsui e Co do Brasil. Atualmente também é presidente da Associação Brasileira de Ex-Participantes do JET Programa. JET Brasil. Obrigado. Boa tarde, todo mundo. Queria primeiro agradecer à ACEBEX pela oportunidade de falar aqui sobre o JET. Agradecer também à Japan House por sediar esse evento. E eu estou aqui para falar sobre esse programa que é um pouco desconhecido, talvez. Ele tem alguns requisitos mais específicos, mas é um dos melhores programas para se conhecer o Japão de perto, trabalhando no Japão, na verdade, não é uma bolsa de estudos. Vou falar mais detalhes para vocês. O que é o JET? É uma sigla, Japan Exchange and Teaching Program. Ele existe desde 1987 e é uma cooperação de 3 ministérios do Japão: o Ministério da Comunicação Interna, o Ministério dos Assuntos Exteriores, que seria o nosso Relações Exteriores, e o MEXT. Esses 3 ministérios cooperam por meio de uma agência chamada Conselho das Autoridades Locais para Relações Internacionais, que é esse CLAIR, que aparece no slide. O programa JET é dividido em 3 modalidades. A primeira modalidade se chama ALT, que é professores de língua assistentes. A segunda modalidade, CIR, coordenador para relações internacionais. E a terceira modalidade, SEA, que é pessoas que ajudam na parte de esportes. Para vocês terem ideia da grandeza do programa JET, ele tem atualmente cerca de 5.700 pessoas que participam desse programa lá no Japão, e são pessoas de 50 países do mundo. Daí vocês vão falar, então tem muitas vagas, mas infelizmente não tem. Por quê? Porque dessas 5.700, 5.200 são para ALTs. Pouquíssimas são para o pessoal dos esportes. E qual que é a questão aqui? Para o Brasil, existem apenas vagas de CIR. Porque o CIR, ele é uma pessoa que vai ajudar no intercâmbio das cidades japonesas, principalmente das comunidades locais. ALT é para ensinar língua, e nesse caso a maioria da língua é inglês. Eles só aceitam nativos de inglês, mesmo que a gente fale muitíssimo bem inglês. Infelizmente, é só para pessoas que nasceram em países de língua inglesa. Não é para os brasileiros. Então, dentro aqui dos CIRs, existem 430 CIRs lá no Japão, só que apenas 14 são brasileiros. Então, é realmente uma proporção muito pequena. Temos 14 posições. Quando acaba o período de alguém lá, porque o período é de 3 a 5 anos, daí abre de novo uma vaga de uma dessas 14 pessoas. Mas costuma abrir todo ano porque tem essa renovação de entre 3 a 5 anos. A bolsa é muito vantajosa. A bolsa não, né? O programa é muito vantajoso. Ele inclui, assim como a Bolsa MEXT, a viagem de ida e volta. Importante, só no início e no término do contrato. Ou seja, não inclui se a pessoa quiser visitar o Brasil por um tempo e depois voltar para o Japão. Tá? O programa também
ele inclui uma jornada de trabalho boa em relação ao que a gente tem aqui, né, que às vezes é mais de 40 horas de trabalho. Lá no JET, a gente só trabalha por 35 horas semanais, até por uma questão trabalhista de emprego. Férias, aí é um pouco menos bom do que no Brasil. A gente tem 30 dias de férias aqui no Brasil e lá no Japão a gente começa com 10 dias de férias por ano apenas, podendo chegar a 20 dias, depende de onde a pessoa vai trabalhar. Depois, daqui a pouco eu já explico para vocês onde as pessoas trabalham, tá? O salário é excelente, 280 mil ienes, né? Na época isso dava cerca de 2.800 dólares, perto de um pouco mais de 10 mil reais. Porém, a pessoa, como ela trabalha no Japão, ela precisa também pagar o seguro de saúde, precisa pagar a contribuição da Previdência, assim como a gente paga aqui no Brasil, né, o famoso INSS, ele é descontado da nossa folha salarial. E pagar o imposto de renda, que também é bastante salgado, mais de 27% às vezes. O que é necessário para a pessoa se candidatar ao JET? A pessoa tem que ser brasileira, representatividade brasileira no sentido de conhecer bem o país de onde a gente é. Não adianta se você é extremamente japonês, fala japonês muitíssimo bem, se você não sabe nada do Brasil. É para realmente promover a interação entre japoneses e pessoas não japonesas lá no Japão. Tem que ter boa saúde física e mental, nível superior completo, independentemente da graduação. A gente, né, no meu caso, é uma coincidência que eu me formei em Relações Internacionais e me candidatei para esse cargo de coordenador de Relações Internacionais, mas nós temos casos de pessoas que fizeram química, engenharia, arquitetura, tem todo tipo de formações que viraram CIRs. E aqui o ponto que talvez seja mais difícil, né? Proficiência na língua japonesa, no mínimo N2, de preferência N1, que é o nível mais alto da proficiência segundo esse teste. O processo ele é um pouco parecido com o processo das bolsas, só que ele acontece mais rápido. As inscrições abrem daqui a pouco, em novembro, dezembro, com a submissão de documentos para os consulados. Depois, em janeiro, já tem a entrevista e o teste para quem passar na parte documental. E em fevereiro sai a aprovação para embarque já em abril. O tipo de documento que precisa são esses clássicos mesmo, isso vocês encontram no próprio site do Consulado do Japão em São Paulo, ou do consulado, embaixada onde vocês pertençam, também precisa ser do local onde vocês residem, ok? Uma particularidade é que precisa de uma redação em língua japonesa, porque eles precisam avaliar se você tem realmente um nível bom de japonês. 2 cartas de recomendação. Pode ser cartas de recomendação do seu empregador atual, pode ser cartas de recomendação de uma associação japonesa, pode ser de um professor seu no mestrado, no doutorado. Certificados de proficiência, se a pessoa tiver, não é obrigatório, tanto de inglês como de japonês. A entrevista é presencial no consulado e acontece em japonês, uma boa parte dela. Então, a pessoa realmente precisa saber falar japonês. O teste também acontece ali na hora da entrevista mesmo, é um teste de compreensão escrita, você recebe um texto e os entrevistadores fazem perguntas sobre aquele texto que você acabou de receber. E depois, para aprovação, a pessoa recebe aí a oferta de ir trabalhar em um lugar específico do Japão. Onde vai trabalhar? Como eu falei para vocês, tem 14 posições. E as posições são específicas. Às vezes, de um ano para o outro, pode sumir uma dessas posições ou pode aparecer uma posição nova. Depende das organizações contratantes. Mas uma coisa que vocês vão perceber bem é que fica principalmente
os lugares onde tem brasileiros no Japão. Aqui a Península de Izu, né, que é onde tem Aichi, Nagoya, que são lugares bastante clássicos de presença brasileira no Japão. Aqui na costa oeste do Japão, atualmente tem muitos brasileiros trabalhando em fábricas lá. E aqui nessa região, também na costa oeste, tem uma presença um pouco mais antiga de brasileiros. Por que isso? Porque nós, brasileiros, podemos ajudar outros brasileiros. Muitos desses que trabalham aqui, os famosos dekasegi, eles não falam japonês. E quando eles precisam de um serviço público, por exemplo, na prefeitura da cidade, eles precisam de tradução. E daí essa é uma das funções que o coordenador de relações internacionais realiza, é ajudar os brasileiros para essa parte de serviços burocráticos. No meu caso, eu fiquei aqui nessa província que chama Ishikawa, e dentro da província de Ishikawa eu fiquei na cidade chamada Komatsu, que é essa que aparece em rosa no mapa. É bastante interior, tá? Não é vida de Tóquio, então o estilo de vida é completamente diferente. Eu trabalhava na prefeitura municipal de Komatsu, esse é o prédio da prefeitura que aparece na foto, e o que eu fazia lá? As funções que eu fazia podem ser um pouco diferentes do que outras pessoas eventualmente fazem, porque depende de onde você vai ser enviado. No caso, eu fui para uma prefeitura municipal, então eu ajudava muito nessa parte de tradução escrita e de interpretação para as pessoas que precisavam de serviços na prefeitura. Eventualmente, pode ter visitas a escolas, que eu fazia pouco. Outros CIRs têm mais visitas a escolas japonesas, porque eles querem que as crianças japonesas se acostumem com estrangeiros. Então, os CIRs fazem palestras lá para as crianças conhecerem que existem pessoas não japonesas. E não dá para escolher onde você vai trabalhar, nem mudar depois de você ser selecionado, tá? Isso é determinado e acabou. Se você não aceitar, você simplesmente não vai para o Japão. O contrato, a princípio, é de 1 ano, mas normalmente ele é estendido por 3 anos, a não ser que a pessoa tenha um desempenho muito ruim, mas eu, sinceramente, não conheço casos, porque, afinal, o processo seletivo também é difícil, né? Que tipo de trabalho eu fazia? Atuação interna, ali dentro do prédio da prefeitura. Eu fazia tradução de manuais, por exemplo, como jogar o lixo na cidade. Eu fazia tradução de formulários para você pedir documentos da prefeitura. Fazia interpretação, né, para esses moradores brasileiros que precisavam dos serviços da prefeitura. Eu também atuava fora ali do prédio da prefeitura com a comunidade japonesa, participando de festivais. Eu ia para as escolas e tentava mostrar para o pessoal como que são, eventualmente, os brasileiros, né, e os estrangeiros de uma maneira geral. Aparecia em revistas, aparecia em jornais, rádio, fiz até uma propaganda de TV lá para a TV local. Enfim. E atuação externa, isso é um pouco raro, mas eu tive bastante oportunidade. No caso, eu era o intérprete oficial do prefeito da cidade. Então, eu fui com ele para o Camboja, para a China, para fazer a interpretação em casos de acordos entre cidades irmãs. Esse é um exemplo de formulário que a gente traduz lá. Então, vocês veem que tem em japonês, mas tem em português também, porque o CIR traduziu. Outro exemplo de formulário, modelos de preenchimento de casamento. Eu cheguei a celebrar casamentos lá no Japão. Eu fazia também o site da prefeitura para os brasileiros. O site existe até hoje, se vocês quiserem saber como jogar o lixo lá na cidade de Komatsu, fiquem à vontade. Tem 77 páginas apostila sobre jogar lixo na cidade. Aqui eu estava fazendo a interpretação para um representante da cidade de Suzano, que é aqui do lado de São Paulo, porque é uma cidade irmã de Komatsu. Esse daqui era o prefeito de Komatsu na época. Visita do pessoal da Inglaterra, que também tinha uma cidade irmã lá em Komatsu.
Aqui também o pessoal da Inglaterra. Ó, vocês podem perceber que é um jardim que foi doado pela cidade irmã, que se chama Gateshead. Esse jardim fica assim no inverno. Esse portãozinho aqui que vocês estão vendo é aquele que apareceu na foto. Então, precisa ter bastante saúde mental para aguentar isso. Eu fui apresentador de festival local. Eu fui guia turístico em inglês do festival também local em outro ano. A cidade tinha muita cultura de kabuki, que é um dos teatros japoneses, então participei ali para mostrar para os estudantes estrangeiros como era a nossa cultura. Eu cheguei a me fantasiar de kabuki também, para promover o teatro lá na cidade e nas outras cidades. Esse é o mascote da cidade, Benkei. Essa daqui é quando eu fui para Tóquio para fazer a tradução para o Comitê Olímpico, quando eu fui para a China para fazer a tradução para o prefeito, quando eu fui para o Camboja para fazer acordo de cidades irmãs. E esse daqui é a minha última foto no Japão com o pessoal na minha despedida. Então, enfim, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o JET Program, acessem o site do consulado, ou eu vou ficar aqui também um pouco mais, daí vocês podem me perguntar. Obrigado, pessoal.